Boa tarde a todos, boa tarde Bruno Barros, hoje é sexta-feira. Sextou, boa tarde, muito boa tarde para você que está em casa. Então, o Sem Censura de hoje, dia 24 de janeiro, vai fazer um balanço de um ano da tragédia de Brumadinho, que foi exatamente no dia 25 de janeiro de 1919. 2019. 2019. Olha só, para a gente entender a gravidade desse desastre, tem alguns números atualizados. São 270 vítimas e desse número, 11 continuam desaparecidos. Essa é a maior operação de buscas realizadas na história do Brasil. O bombeiro Pedro Ayrara, ele ficou nacionalmente conhecido porque ele era o porta-voz do Corpo de Bombeiros e das outras agências que estavam ali gerenciando aquele desastre. E ele está aqui conosco e vem discutir as consequências do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. E ele vai dividir conosco um pouco a sua experiência como porta-voz da corporação durante aqueles momentos de crise. Você aí de casa, é claro, que está super convidado a participar do programa de hoje. Hashtag Sem Censura nas redes sociais, ou então, se você preferir, mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp. O telefone é 021, Rio de Janeiro, 999035329. A gente está esperando a sua mensagem. Maravilha. Fico muito feliz, Pedro, que você tenha vindo de Belo Horizonte hoje para participar conosco desse programa. Você vai voltar hoje mesmo ou amanhã? Volto hoje mesmo, assim que terminar aqui. Vera, Bruno, eu já estou de volta, porque Belo Horizonte, nesse momento, está passando também por um momento especial devido à questão das chuvas. Então, a gente continua o nosso serviço lá. Você tem trabalho para fazer lá? Com certeza, todos nós. Olha só, eu queria depois que a gente falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, dos teus cursos de gestão de crise, mas eu sei que você participou na gestão do desastre Mariana, em 2015. Isso, exatamente, né? Todo o Corpo de Bombeiros, né? A maior parte dos militares que estiveram em Mariana, nós também estivemos em Brumadinho agora. Olha só, quando você foi chamado para Brumadinho, você avaliou, o que você pensou? Será que você imaginou que fosse alguma coisa maior? Imediatamente você já avaliou a gravidade e o tamanho do que estava acontecendo? Olha, para ser bem sincero, Vera, eu não achei que seria uma coisa tão grande quanto Mariana. Mariana, em termos da dimensão do desastre, já foi uma coisa bastante impressionante. E quando aconteceu o rompimento, né, no dia 25 de janeiro, o nosso subcomandante-geral, Coronel Erlo, ele chamou alguns oficiais à sala dele e disse que tinha recebido uma informação de que supostamente uma barragem havia se rompido, que as primeiras aeronaves e viaturas estavam indo para lá agora e que a gente se preparasse porque a gente poderia enfrentar uma nova Mariana. E aí eu desloquei numa dessas aeronaves. E aí, quando a gente ultrapassou a cerca, eu realmente vi aquele cenário bem semelhante ao que eu tinha visto em Mariana, eu vi que a gente teria muito trabalho pela frente. Só que naquele momento, como nós víamos ali nas imediações poucas casas, né, vestígios de casas destruídas, eu não achei que o número de vítimas seria tão grande. Só que, na verdade, o que eu não sabia é que eu não via todas as estruturas que estavam completamente cobertas pela lama. Eu achei que aquela região ali era uma região de vale, que não seria desabitada. E, na verdade, ela já estava coberta. Exatamente. E aí, quando a gente chegou, montamos o posto de comando, o gabinete de crise. Ela está passando um vídeo, eu acho que é desse momento aí. Exatamente. É o exato momento do rompimento da barragem. Isso daí foi às 12 horas e 28 minutos, né? Menos de 20 minutos depois, nós já tínhamos equipes do Corpo de Bombeiros lá fazendo esse tipo de atendimento. E aí, Foi fácil chegar lá, Pedro, no local da tragédia? Na verdade, lá é um local que o acesso não é difícil, mas em decorrência de vários pontos, né, de acesso estarem bloqueados pela lama, o acesso ele acabou se tornando complicado. Então, nessas primeiras horas, né, principalmente nas zonas onde nós precisávamos fazer os resgates, o acesso ele só foi possível por via aérea, por helicóptero. Depois, quando a lama ela fica menos fluidificada, aí sim a gente conseguiu fazer o acesso com algumas viaturas terrestres, mas isso só no momento posterior da operação. Principalmente no primeiro mês, a operação aérea era fundamental para a gente conseguir localizar todos. Eu me lembro que a gente esteve aqui com a Cristina, que é jornalista, que fez o livro sobre Mariana, e ela nos explicou muito claramente que a lama ela é muito pesada e é por isso que a lama destrói o corpo humano. Quer dizer, ela quando pega... Como é que é isso?
É porque quando a gente pensa, né, numa estrutura onde você tem 10,5 milhões de metros cúbicos de rejeito, esses rejeitos, no momento que a barragem se rompe, eles saem a uma velocidade média aí de 100, 105 quilômetros por hora, e é uma força tão grande que foi capaz de arrastar tratores que pesavam 50, 70 toneladas por 8 quilômetros de distância, você imagina o efeito disso sobre um corpo humano. Então, realmente, essa característica da fragmentação, ela infelizmente ela acaba acontecendo, e não foram poucas às vezes lá em Brumadinho, onde às vezes uma mesma vítima ela foi localizada em 8, 9 segmentos diferentes, às vezes com distância entre esses segmentos que superavam 5, 6 quilômetros. Daí a dificuldade de fazer uma busca e daí a necessidade, né, de realmente todos os militares, todos envolvidos nessa operação, eles conseguirem realizar uma operação que é extremamente complexa, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista humano. Por isso é que vocês têm pedaços de corpos ainda, que nem pedaços de corpos vocês conseguem achar. Nessa fase da operação, a gente, além de ter essa dificuldade, porque muitas vezes nós não estamos procurando um corpo íntegro, né, devido a essa segmentação, existe também a dificuldade relacionada à decomposição. Com o ano da tragédia, o corpo ele já está num estado bastante avançado de decomposição, e para que a gente consiga fazer a identificação, né, desse segmento, desse vestígio ali de material humano no meio de toda aquela lama já nesse estágio de decomposição, torna a operação ainda mais difícil. A lama já está dura, desculpe. Ela já está dura, está a uma profundidade média de quanto? Isso varia muito, porque igual agora que nós estamos no período chuvoso, essa lama, ela que estava numa característica mais sólida, ela é novamente, né, afetada pelas chuvas, e ela volta a entrar num estado ali mais tendente para o líquido, né? Tá. A equipe de vocês eram quantos bombeiros? Nessa, a gente atuou com um sistema de rodízio, porque é um aspecto bastante impressionante da operação em Brumadinho, que mostra também muito esforço e compromisso da corporação, é que a operação ela não foi interrompida ou suspensa nenhum dia sequer. Desde o dia 25 de janeiro do ano passado, todos os dias, né, no feriado, Ano Novo, Natal, nós continuamos com a operação. E é uma operação que ela já teve desde uma média de 400 pessoas diretamente envolvidas, só de militares do Corpo de Bombeiros, até hoje que a gente tem numa média aproximada de 100 pessoas. Além disso, todo o instrumental de máquinas pesadas, são mais de 200 máquinas pesadas envolvidas, apoio aéreo, apoio de drones, apoio de cães. Então, realmente é uma operação de guerra para a gente poder entregar um pouco que é a da serenidade que essas famílias merecem. Eu queria muito, depois, se eu não me lembrar, você me faz lembrar que é a ação de 130 israelenses, que são pessoas de fora. Eu queria saber se é bacana uma coisa dessas, de acontecer, uma intervenção de gente que não conhece. Mas antes eu queria te perguntar uma coisa. Isso aconteceu 12h28, você falou. E uma das primeiras vítimas foi o pessoal da administração, os funcionários. Se ela tivesse acontecido na hora da folga, ou seja, de noite, você acha que teria sido muito menor o número de vítimas? Possivelmente, porque quando a gente fala dessa tragédia, é uma tragédia que, pela região onde ela aconteceu, a esmagadora maioria das pessoas que foram vitimadas são de pessoas que trabalhavam lá. Então, se fosse num horário de noite, a gente teria um número maior em relação a moradores da região que seriam afetados, só que no número geral de vítimas, provavelmente seria maior por essa questão da participação maior, né, dos funcionários da empresa e de empresas terceirizadas. Teria sido bem menos gente, sim, então, provavelmente. Né? O restaurante, a área de alimentação, ficava logo embaixo, na frente, né, da barragem ficava que rompeu. Né? Sim, exatamente. É uma característica que, como o horário lá de alimentação do refeitório, ele variava conforme o público, né? Existia uma escala. Nessa hora, felizmente, o refeitório não estava no seu momento de maior, né, utilização, porque senão a tragédia poderia ter sido ainda maior. Ainda maior, né? Tem outra coisa que todo mundo fala e que você fala e que eu achei muito interessante em termos de gestão de catástrofe, que você diz que todo o problema, quando você se apresentava como porta-voz, é que você tinha que ter muita serenidade e você tinha que ter muita certeza da informação que você dava, porque o risco de você dar uma informação meio falsa, você perdia a credibilidade das pessoas na hora, e que você tinha que saber, num universo de pouquíssima informação, ou de informação desencontrada, como juntar todas as agências todos os agentes que estavam trabalhando. Eu acho que o trabalho em Brumadinho, eu acho que ele mostra uma integração muito grande em prol de um objetivo maior.
Então, assim que isso aconteceu, né, houve uma preocupação muito grande do governo do estado, de todas as agências que faziam parte daquela resposta, em realmente a gente não aumentar a tragédia. Como que a gente diz em aumentar a tragédia? Porque uma informação ela mal gerenciada, né, se a gente fala de uma evacuação que precisa ser feita, se a gente se baseia numa informação errada, a gente pode aumentar o número de vítimas, pode provocar um caos desnecessário na população. Então, o que foi adotado, né, pelo comando das instituições, de forma bastante inteligente, foi que para qualquer comunicação, para qualquer decisão, antes isso iria passar, né, realmente por uma reunião onde todas as pessoas poderiam alinhar essas informações, verificar o que era verdadeiro, o que era falso. E Minas Gerais, nesse ponto, é um estado que ele aprendeu muito com a experiência de Mariana, né, nesse sentido, e a gente pôde apresentar uma resposta muito mais efetiva para a população nesse caso. Agora, você foi... fala. Não, tem uma frase dele que eu achei ótima, que você fala, no momento de emergência, todo mundo tem o direito de ficar desesperado. O bombeiro, não. Queria saber de você, assim, aqui na sua intimidade, se teve algum momento que bateu um desespero, assim, você falou, caramba. Não posso dar bandeira. Olha, desespero não, porque... Infelizmente, a gente se prepara o tempo todo para o improvável. O nosso trabalho é realmente, num momento como esse, a nossa atuação é muito decisiva. Então, num cenário de crise, todas as pessoas elas podem estar desesperadas, mas quando elas veem, né, a imagem do bombeiro chegando, né, do policial chegando, do profissional de defesa civil, eles querem uma resposta, eles têm direito de ter essa resposta. Então, por mais que as situações que tenham se apresentado, elas fossem e são muito críticas, eu acho que a responsabilidade de você saber, né, que tem uma pessoa ali que depende de você, que dependendo da maneira como você atender aquela pessoa vai ficar mais ou menos tranquila. Acho que isso, quando a gente se fixa nesse propósito, a gente consegue ter a resiliência, a tranquilidade necessária para poder atender bem a população. E uma outra parte que é fundamental, que eu acho que isso é a principal característica, que a gente não fica desesperado, é que existe uma preparação muito técnica por trás disso, né? O Brumadinho se tornou um case mundial, internacional, em termos de atendimento de busca, de atingir esse índice de 96% de localização, impressionando, né, países muito desenvolvidos, justamente porque as pessoas que estão nessa resposta, elas já estão se qualificando, estudando esse tipo de desastre, se preparando para isso há muito tempo. Então, acho que isso mostra muito sobre compromisso e sobre o propósito de uma corporação, de um time como esse. Sobretudo, né, o Pedro, que a gente estava lidando com situações diferentes. Enquanto vocês, como corporação, estavam agindo na maior transparência possível, vocês tinham diante de vocês uma empresa que estava muito confusa e sem ter uma atitude clara no começo. Assim, o Corpo de Bombeiros, como a gente trabalha com a crise, com a tragédia o tempo todo, realmente, né, a expertise que a gente tem nesse momento é uma expertise diferente. Então, a nossa primeira preocupação é saber dimensionar a tragédia, saber, né, organizar aquele cenário ali, né, saber trazer, né, organizar as pessoas para que a gente consiga atender. Muitas vezes, em cenários de ocorrência, pessoas ou órgãos e instituições que não estão acostumados com aquilo dali, às vezes até no melhor intuito de ajudar, às vezes podem acabar não conhecendo tão bem daquela metodologia. O que o nosso papel é organizar todo aquele Pois aquele vocês cenário. Eram quantos organizando, numericamente falando? 10, 5? Não. O nosso, de pessoas, assim, além das pessoas diretamente envolvidas na resposta, em termos de organização, nós tínhamos mais de 50, 60 pessoas. É um corpo muito grande, porque a gente tem desde a parte de pessoas que vão atuar ali na gestão de informações, pessoas que vão trabalhar na parte da inteligência. São pessoas que trabalham juntas, inclusive. Exatamente. Tá, outra coisa, você foi escolhido como porta-voz, que em Mariana você não fez isso. Você não estava na comunicação. Por causa desse seu jeito assim, todo calminho, todo não sei o quê? É porque a função que eu exerço, né, que eu exercia no momento que o Brumadinho aconteceu, ela está relacionada à comunicação, e eu acabei, né, chegando lá para organizar esses fluxos, e aí realmente, né, a orientação do meu comandante foi que eu permanecesse naquela posição. Manda o Pedro, que ele tem jeito, foi isso? Eu espero que seja isso. Comandante, se ele estiver assistindo, obrigado pela confiança. Ok, maravilha. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já com os comentários de vocês. Bruno Barros. Então, vamos interagir, saber o que vocês aí em casa estão achando do programa de hoje, mensagens, comentários, perguntas. Bora ver? Primeira mensagem na tela, Sandra Regina, olha aí, Sandra Regina aqui do Rio de Janeiro. Boa tarde, sem censura, parabéns a esses heróis incansáveis, guerreiros e corajosos profissionais. O Brasil se emociona com tanta dedicação e competência. Obrigado, valeu, Sandra.
Maria Isabel, Goiânia, Goiás, o Pedro era a única serenidade naquela cena de horror. Eu lembro que todo mundo aqui na TV, enfim, todo mundo comentava realmente da serenidade do Pedro quando ele estava lá na coletiva de imprensa. Fernando César, boa noite para todos. Muito triste a situação, não só pela tragédia em si, mas também a pós-tragédia com o descaso da Vale. Essa é a última, né, mensagem, Emília? É isso, vamos continuar conversando. E você aí, se tiver pergunta, comentário para o Pedro, manda para a gente que a gente vai falar com ele. Vera. Maravilha, Bruno. Eu queria perguntar para você, que é de Minas, você é de Belo Horizonte. Minas Gerais a gente conhece, é um país, é um estado que evoluiu junto com o minério de ferro. Tem 800 barragens que estão em risco, que estão em situações de possibilidade de risco? Não, esse a gente tem um número total de barragens, né, que fica próximo disso, não são todas essas barragens que elas estão em risco. O que existe realmente é porque a partir de Mariana e também principalmente a partir de Brumadinho, toda a estrutura, né, das próprias empresas, do governo, dos órgãos fiscalizadores, ficou muito mais atenta a essa questão, porque, de fato, é um empreendimento, né, que oferece um risco para a população e esse risco tem que ser bem gerenciado. Sobretudo porque elas são antigas, né, Pedro? A gente tem desde barramentos, né, mais antigos até barramentos mais contemporâneos. O que Brumadinho, né, o que Mariana nos mostrou e Brumadinho confirmou é que a gestão desses empreendimentos necessita de muita responsabilidade, muito cuidado, porque havendo rompimento, as consequências elas são desastrosas, especialmente no que se refere à perda de vidas humanas. Por isso, né, que nós já tivemos mudanças na legislação que foram muito importantes e também uma intensificação do trabalho de todos os órgãos. E não só isso, né, órgãos como o Corpo de Bombeiros, como a Defesa Civil, como a Polícia Militar, já há muito tempo se preparam para, caso sejam acionados numa situação dessa de resposta, nós estejamos capacitados, aptos, né, a dar uma resposta efetiva para aquelas comunidades. Eu sei que você é otimista, então você acha que um Brumadinho 2 pode ser evitado? Olha, uma coisa que é muito importante em Brumadinho é que, né, a tragédia humana, a gente não consegue mensurar, porque muita dor a dor é muito grande dessas famílias. Só que eu acho também que a tragédia ela tem um condão de nos ensinar muitas coisas. E o legado de Brumadinho, além dessas 270 vidas perdidas, é o legado de realmente mudar a maneira como nós nos responsabilizamos, cuidamos da vida do outro. Então, eu entendo que Brumadinho é um momento decisivo, onde a partir dessa reflexão, a gente pode caminhar para ter um cenário não só de mineração, mas de prevenção de acidentes de trabalho muito, né, melhor, né, que realmente consiga fazer com que isso nunca mais aconteça. Mas vai depender de como as pessoas vão levar essa reflexão. Ô Pedro, eu queria saber dele do humano, além do profissional, que o profissional eu acho que deve ter se enriquecido bastante depois da tragédia, aprendido bastante coisa, mas eu queria saber, o Pedro, o humano, o que você levou depois de todo esse trabalho intenso? Olha, acho que aprendi muito sobre a força das pessoas, estando em contato já há tanto tempo, né, com as famílias de Brumadinho. Eles se tornaram membros da nossa família, né, da nossa família bombeiro militar. Quando a gente fica numa operação há um ano, como nós estamos, nós conhecemos essas pessoas, né, pelos nomes, sabemos as histórias de cada uma. E aí, quando a gente vê, né, realmente tantas vidas sendo perdidas, sonhos serem interrompidos, a gente acha que tem um pouco da noção da responsabilidade que a gente tem em relação a essas pessoas. Então, por isso que a gente se especializar, a gente está preparado para poder responder bem num momento como esse, e a gente também saber valorizar o ser humano, saber cuidar do outro, acho que esse é o principal aprendizado. Quando a gente vê aquelas famílias de Brumadinho passando por esse momento tão difícil e dando prosseguimento para suas vidas, existindo essa luz de esperança, eu acho que a gente mostra realmente para todo o Brasil que existe um jeito, que é a saída, mas para isso a gente precisa se conectar e precisa ter um pensamento de empatia com o outro. Quando eu coloco o outro no centro do meu cuidado, das minhas ações, eu acho que eu consigo mudar, acho que o paradigma da maneira como a gente se relaciona e como a gente se comporta enquanto sociedade. Tomara, né, Pedro? A gente está com essas imagens, são do Caminhos da Reportagem, que vai ao ar esse sábado agora, às 9h30 da noite, aqui na TV Brasil. A gente gostaria que vocês vissem esse programa. E eu queria perguntar a você viu as imagens do Rio Paraupeba, que saíram hoje, que significam que a situação continua muito crítica em termos de desastre ambiental? Você acha que isso também é coisa que dá para, pela tua experiência de gestão,
isso dá para ser sanado? Quer dizer, a gente pode acreditar que em 10 anos esse rio vai estar limpo? Olha, o impacto ambiental disso, evidentemente, é um impacto de recuperação de longo prazo, né? A natureza, para ela se recuperar de uma tragédia dessa magnitude, ela vai demorar muito mais do que 10 anos. Só que eu acho que, uma vez que a tragédia já aconteceu, a nossa preocupação agora tem que ser em evitar que novas tragédias como essa aconteçam e, sobretudo, em efetivar ações que agilizem esse processo de recuperação. Então, né, a manutenção desse tratamento que está sendo feito nos rios para a recuperação deles, a manutenção da flora, da fauna, né, a recuperação disso são ações importantes. O pensamento que eu, pelo menos, tenho nesse momento é que todo esforço que a gente puder fazer para recuperar, para conseguir reestruturar aquela comunidade, aquela região, para a gente é uma obrigação. Pedro, tem uma entrevista que você deu, mas que foram procurar a sua vida, e tem uma professora sua do Colégio Militar. Diz que você sempre foi assim, desde que você foi para a escola, focado, bom aluno, muito dedicado, que deve ser porque ele é japonês. Você não é exatamente japonês, você é filho de brasileiros. A minha família, por parte de pai, ela é japonesa, embora meu pai ele tenha nascido no Brasil, né, os meus dois avós paternos eles são japoneses, e minha família, por parte de mãe, é brasileira. Mas acabou, acho que, do meu pai eu peguei um pouco, né, da cultura japonesa, do modo japonês, e da minha mãe também eu peguei muito, que ela sempre foi muito sobre um discurso mesmo de empatia com o outro, de preocupação, do cuidado. Então, acho que o A sua irmã parece com você também? Não, assim? é bem diferente. Você conhece o Japão? Conheço, eu tive a oportunidade de me especializar na gestão de desastres lá no Japão. Porque você foi para lá, você fala japonês, e por que você escolheu o Japão? Eu não falo japonês, até tenho vontade de aprender, mas eu escolhi o Japão porque realmente é um país que é referência nessa parte de gestão de risco, de gestão de catástrofe, e também por uma questão pessoal também que eu ficaria muito feliz em retornar ao meu país, né, em que meus ascendentes vieram. Você é formado em Direito e você tem vários cursos de gestão de risco e de catástrofe. O que é o principal aprendizado nessa gestão de risco? Olha, acho que o principal aprendizado é que para a gente resolver o problema nos desastres no Brasil, não existe uma equação fácil, e essa equação ela precisa necessariamente contemplar não só a atuação, né, do poder público, mas também o envolvimento das comunidades, o envolvimento do indivíduo. O modelo japonês, que é um modelo muito avançado nesse sentido, ele se baseia nesses 3 pilares. O indivíduo, ele sabe o que ele deve fazer, a comunidade ela deve saber como agir e o poder público sabe como responder. E, em primeiro lugar, também a gente ter sempre uma visão preventiva e não uma visão reativa. Então, são 2 paradigmas que eles precisam ser superados no país. E quando a gente envolve, né, esses 3 pilares, a preocupação com o desastre se torna uma preocupação cotidiana. Não adianta a gente, né, falar sobre Brumadinho, falar sobre barragens hoje, né, daqui a 2 meses, e isso ser esquecido, porque aí vai acontecer de novo. Agora, se a gente torna isso, né, como uma parte da pauta da comunidade, o que a pessoa deve fazer no momento de risco, né, se ela também, né, se envolve naquele processo ali também de cobrança, de fiscalização daquilo dali, quando todo mundo entende que aquilo dali é um problema de todos, aí realmente a gente tem uma mudança Teve nisso. gente que morreu por incompetência, no sentido de incompetência humana de não saber lidar com a situação? Olha, é complicado a gente atribuir, Porque aquilo né, era tão violento, a questão da ondas fatalidade. gigantes a 100 km por hora, como diz você, é avassalador, não tem? Não tem como pensar. Não tem como nadar, não tem? Assim, é muito complicado a gente atribuir, às vezes, a questão da fatalidade a um ou outro fator, mas, assim, quando a gente tem um comportamento preventivo, uma população bem orientada, a gente consegue minimizar os impactos dos desastres, né? Se você for pensar, por exemplo, que no Japão, por exemplo, né, acontecem terremotos, tsunamis, e a gente tem um número, né, que poderia ser muito maior de mortes, esse número muito maior de mortes ele não acontece porque as pessoas elas sabem minimamente se proteger. De E maneira eles são nenhuma. preparados para isso Exatamente. também. Desde criança. De maneira nenhuma é um discurso que a gente deve isentar quem tem responsabilidade, né, que o poder público não Claro, tem que fazer claro, nada nesse não. sentido, mas assim, acho que todo mundo tem que se preocupar com isso, porque aí, numa situação como essa, a gente consegue fazer com que as ações que serão difíceis de qualquer modo, porque é uma situação de crise, elas consigam se desenvolver. Agora, se a gente nunca trabalhou, se a população não sabe o que fazer, se a comunidade não sabe o que fazer, realmente o desastre ele vai ser muito maior, muitas mais vidas vão ser perdidas.
Ô Pedro, eu vi na internet que você tem feito palestra também, compartilhando um pouco dessa sua experiência no gerenciamento de crise. Isso é legal, né? É exatamente porque os ensinamentos, né, de Brumadinho, de outras situações, eles podem parecer muito distantes, né, do que a gente vivencia no nosso dia a dia, mas hoje, né, o que a gente tem crise o tempo todo, em todos os locais a gente está sujeito a ter esse tipo de crise. Então, o que a gente puder, né, compartilhar com o restante da população desses aprendizados, né, desses nossos ensinamentos, para que essas pessoas também estejam mais aptas a lidar com momentos de crise, eu acho que quem sai beneficiar disso, né, são as próprias pessoas. E a nossa preocupação, o nosso cuidado é sempre em a gente conseguir promover o maior bem-estar possível para essas pessoas. Maravilha, Pedro. Muito obrigado por ter vindo. Volte sempre. Tudo que você precisar da gente, a gente está aqui. Né? Bom demais. Vamos voltar, então, segunda-feira? Ok. Segunda, às 6 horas da tarde, né, Bruno? Tchau, gente. Bom final de semana para vocês. A gente volta na segunda. Até lá. Tchau, tchau. Tá, beleza.